permanecei no meu amor. Neste 6º domingo da Páscoa, escutamos 2 leituras de São João. A segunda leitura e o Evangelho. E o tema das 2 leituras era o tema do amor. Propõe então tomar esses 2 textos com liberdade e construir um roteiro de tópicos como que constituindo um caminho gradativo de entendimento e de experiência do amor de Deus. E o primeiro ponto é entender que a fonte do amor é Deus. De modo especial, o Pai é a fonte do amor. Dele vem todo o amor. E por isso, Ele nos ama primeiro. O amor humano nunca é uma iniciativa. A iniciativa sempre é de Deus. E o Pai manifesta o seu amor enviando o Filho para que Ele se encarnasse e nos redimisse do pecado. E o Filho também nos ama e manifesta o seu amor ofertando a sua vida na cruz em obediência ao Pai. E o Pai então, e Deus, manifestando o seu amor a nós, nos convida a sermos recíprocos nesse amor, a respondermos o amor dele com o nosso amor humano. E poderíamos talvez, num instante, parar e pensar e recordar as experiências que tivemos com Deus. Quais momentos marcantes tivemos em que tivemos convicção plena que naquele momento Deus veio até nós, naquele momento experimentamos o amor de Deus. Quero crer que a maioria de nós já tivemos momentos fortes de encontro com Deus, em um retiro, em um momento de oração, em um momento de dor, de alegria. Então, recordar esses momentos, mas saber que Deus não quer que experimentemos seu amor em uma ocasião ou outra, em algumas circunstâncias da vida, mas que Deus quer que experimentemos seu amor sempre. Por isso ele diz: permanecei no meu amor. Dá uma ideia de duração, de tempo prolongado, não ocasiões pontuais. Permanecei no meu amor. É o convite que Deus hoje faz a você, a mim, a todos nós. E como podemos permanecer no amor dele? O próprio texto do Evangelho já nos respondia: observando os mandamentos. E os mandamentos, eles precisam ser entendidos naquele contexto do livro do Êxodo, no qual ele é a expressão de vida, caminho para a vida. O povo estava escravo no Egito, e Deus chama Moisés. E Moisés, então, vai ao Egito libertar o povo, atravessa o Mar Vermelho, entra no deserto e caminha rumo ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus faz aliança com o seu povo. Deus propõe ao povo aliança na qual ele será o seu único Deus. E o povo, então, o assume como único Deus. Deus acolhe o povo e o povo assume Deus. Lembramos que era uma cultura politeísta, então é muito expressivo o povo assumir um único Deus como Senhor da sua vida. E a partir daquele momento, o povo não mais se pertencia a Deus. E os mandamentos então vêm como uma expressão do povo que é libertado, do povo que faz aliança com Deus, do povo que agora experimenta o pertencimento a Deus. Isso expressa os mandamentos. Um caminho de liberdade, um caminho de fidelidade para com Deus, um caminho de pertencimento
a Deus? Lembrando que livre não é aquele que faz o que quer, livre é aquele que é capaz de fazer o que não quer, e muitas vezes obedecer à voz de Deus é difícil, nos custa, e só uma pessoa livre é capaz de ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática. Santo Agostinho tem uma frase que diz: quem não ama não tem o fundamento para guardar os preceitos. Os preceitos, o cumprimento dos mandamentos, supõe uma experiência prévia de amor. É o amor que nos move a observar os mandamentos de Deus. Se não tem amor, eles tornam-se um peso, um fardo, difícil de ser carregado e de ser vivido. Quem se abre ao amor começa a conhecer Deus. Uma pessoa que não tem fé, ela pode ler a Escritura, ela pode estudar o catecismo da igreja, e dependendo do seu grau de capacidade intelectual, ela conseguirá com alguma facilidade explicar quem é Deus, apresentar e desenvolver a história da salvação, mas isso não quer dizer que ela vai ter uma experiência de encontro com Deus. Deus se revela na experiência do seu amor. E essa experiência de amor, sim, somada a um conhecimento intelectual, nos aproxima, nos insere mais em Deus, mas só o entendimento racional não faz a pessoa conhecer a Deus. Pode saber sobre Ele e não conhecê-lo, é diferente. Não se pode conhecer o Deus amor se não for por uma abertura e uma experiência de amor. E no amor, nos percebemos escolhidos por Deus. Não só o Padre, todos nós escolhidos por Deus. Deus nos deu a vida. Fomos criados por Deus. Há então um propósito de Deus na vida de cada um de nós, independente da constituição de nossa história. Deus nos escolheu. Poderíamos citar nome por nome de cada um de vocês, dizendo: Padre André, Deus te escolheu. E poderíamos repetir o nome de todos nós, porque Deus escolheu a cada um de nós. E Ele nos escolhe e Ele quer contar conosco. Ele quer contar com a vida de todos nós, para que sejamos destinados a produzir frutos. Ouvimos no Evangelho, frutos de serviço, de testemunho, de missão, de caridade, tantos frutos. É quando o amor que experimentamos de Deus, ele torna-se amor manifestado a Deus e aos irmãos. O amor não para em nós mesmos. Experimentamos o amor e depois comunicamos o amor. Por isso que ele nos diz, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E todas essas ações são frutos do amor. E que tem de ser um fruto natural, não um fruto ocasional. Assim como o amor é permanente, ou deveria ser permanente, os frutos que somos chamados a produzir também deveriam ser frutos permanentes, duradouros. E a constância do amor a Deus, ou da experiência do amor de Deus, e a constância na produção dos frutos, deve nos levar a uma vida repleta de sentido e de realização. Eu me percebo amado por Deus, e eu me abro a corresponder a esse amor, e eu faço disso uma constante em minha vida,
e começa a produzir frutos que são abundantes, e frutos que são uma correspondência natural ao amor de Deus, e nisso minha vida vai sendo repleta de sentido e de significado. E o Senhor disse, a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Quando trilhamos esse caminho de abertura para Deus e de produção dos frutos, a realização acontece. A alegria de Deus se manifesta na nossa vida, e não uma alegria passageira, momentânea, mas uma alegria permanente, duradoura, perene. Por isso, ponderemos hoje, não só experiências ocasionais de Deus, mas ponderemos hoje a busca por permanecermos constantemente no amor de Deus, de percebermos que somos dependentes de estarmos imersos em Deus, sempre, durante toda a nossa vida. E uma oração expressa muito bem isso, e com ela eu termino. A oração de São Padre Pio, ele diz, só um trecho dela: permaneceis, Senhor, comigo, porque é necessário a vossa presença para eu não vos esquecer. Sabeis quão facilmente vos abandono. Permaneceis, Senhor, comigo, pois sou fraco e preciso da vossa força para não cair tantas vezes. Permaneceis, Senhor, comigo, porque vós sois a minha luz e sem vós estou nas trevas. Permaneceis, Senhor, comigo, pois vós sois a minha vida e sem vós esmoreço no fervor. Permaneceis, Senhor, comigo, para dar-me a conhecer a vossa vontade. Permaneceis, Senhor, comigo, para que eu ouça a vossa voz e vos siga. E ele continua ainda a oração, que é bem longa, que possamos muitas vezes rezar ao Senhor dizendo: Senhor, permanece comigo. Não permita que as minhas escolhas me afastem de Ti. Ao acordar, poderíamos direcionar o nosso coração a Deus, dizendo: Senhor, tenho um dia cansativo, um dia de trabalho, tantos desafios ao longo desse dia. Permanece comigo, Senhor, ao longo desse dia. Ao deitar, podemos mais uma vez direcionar o nosso coração a Deus, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado porque percebi Tua presença ao longo desse dia. Mas continua comigo, Senhor, ao longo dessa noite, para que eu descanse e possa amanhã, mais uma vez, continuar na Tua presença. Que possamos suplicar a Deus muitas vezes a graça de contar com Ele em nossa vida, para que não nos desviemos do caminho, para que não corramos o risco de uma vida infecunda, sem sentido, sem significado e sem frutos. Que Deus nos ajude, mas que parta de nós o interesse, a disposição, a busca por estarmos ao lado dele. Assim seja. Amém. Amém.